Olá, eu sou o Jorge Machado, este é o Autorretrato e eu vou conversar com o deputado Marcos Zerbini, do PSDB. Sempre um prazer conversar com o senhor na TV Assembleia. Vamos prestar contas de mandato, deputado? Claro, Jorge, estou à disposição. Falando da última eleição, que eu vejo na sua página pessoal, o senhor disse que foi a mais difícil, mas também a mais bonita. Por quê? É a mais difícil porque cada vez mais eu me dou conta que quem tem poder econômico acaba fazendo a campanha de uma forma ilegal, na verdade, Sim. mas que dificilmente é detectada, né? Foi muito comum perceber, principalmente na periferia, pessoas que de uma forma meio que sorrateira acabavam comprando voto, dando coisa para as pessoas, dando cesta básica, dando material de construção, ou seja, comprando voto através de algum tipo de benefício. E para quem faz um trabalho e procura fazer um trabalho sério, um trabalho que realmente procura valorizar as pessoas, a organização social, como é o trabalho que a gente faz já há muitos anos, é muito difícil você competir com esse tipo de prática, com esse tipo de atitude. Então, nesse aspecto foi muito difícil fazer campanha. Houve um grande, acho que, ataque do poder econômico nesse processo eleitoral. Mas, por outro lado, também te possibilita entender quem são as pessoas que realmente têm uma relação verdadeira de amizade contigo, quem são as pessoas que realmente acreditam no trabalho, na história que a gente procura defender, procura construir, e você acaba construindo amizades muito verdadeiras, muito profundas com muitas pessoas. Então, eu acho que teve esse aspecto de dificuldade, que é combater o poder econômico, mas, ao mesmo tempo, um aspecto de beleza muito grande, que é essa relação humana que foi possível construir com muita gente, com muita pessoa. Campanha cara já não é por si só uma campanha excludente, que acaba tolhindo o direito das pessoas de escolherem os seus candidatos, deputado? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, nós temos uma realidade, eu acredito que não é só no Brasil, uma realidade no mundo, onde cada vez mais quem tem o poder econômico acaba chegando ao poder, porque existem muitas formas, embora ilegais, existem muitas formas que as pessoas usam para chegar ao poder de uma forma disfarçada, usando o poder econômico para fazer isso, né? Sim. Então, cada vez mais isso, infelizmente, está acontecendo. Esse diálogo direto com o eleitor. O senhor percebeu também a questão das aflições, dos anseios, o que espera o eleitor do seu mandato e dessa Casa de Leis em especial? Eu tenho uma relação um pouco diferente da maioria dos mandatos. Eu faço um trabalho social já desde da década de 80, com pessoas que não têm casa, ou que hoje já têm, em função do trabalho que a gente desenvolve, e com aqueles que ainda não têm e esperam. Sim. E também fazemos um trabalho com jovens que têm o desejo de fazer universidade e não têm condição, não têm poder econômico para pagar uma universidade particular, pagando o valor cheio. Sim. Então, nós conseguimos fazer convênios com várias universidades particulares para dar bolsas para esses jovens. Nós fazemos o acompanhamento desses jovens durante todo o processo da universidade e procuramos ajudá-los a entender não só a importância de estar junto, de se ajudarem, mas a importância dos valores humanos dentro desse processo de formação. E as pessoas notam esse crescimento, porque a educação é a ferramenta de transformação. Mas sem dúvida nenhuma, nós quando começamos esse trabalho, que o jovem ingressa na universidade e termina, é muito evidente a diferença de comportamento de cada um. Então você vê que ao longo desse processo existe um crescimento pessoal e humano muito grande. E do ponto de vista da habitação, nós fazemos um trabalho que também é muito diferente da grande maioria dos movimentos. Nós organizamos as pessoas, cada um guarda seu próprio dinheiro, nós incentivamos a fazer uma poupança, fazemos um processo educativo para eles aprenderem a economizar. E aonde o pobre economiza? Economiza da comida, economiza da roupa, das coisas mais elementares. Então nós fazemos um trabalho educativo para a pessoa aprender a planejar a vida. A planejar a vida, a guardar o máximo possível. Sim. E depois fazemos a compra de grandes áreas de terra de forma coletiva. Você procura áreas de terra na cidade,
onde, por exemplo, comporta 1.000 famílias, um determinado terreno. Então você negocia com o proprietário e rateia esse custo da terra pelo grupo, pelo número de famílias que comporta. E a partir daí você consegue comprar terra para famílias por algo em torno de 15% do que custaria um lote na mesma região da cidade. E como é, deputado Marcos Zerbini, trabalhar na contracorrente quando se vê uma sociedade consumista e imediatista? As pessoas querem consumir hoje, muitas vezes sob pena de endividamento futuro. É um processo difícil, é um processo educativo realmente, porque é o que você diz, as pessoas querem, eu quero hoje, eu quero... E quando você compra uma área dessa forma, você demora às vezes 5, 6, 10 anos para poder implantar o loteamento, porque você compra, faz o projeto, aprova na Prefeitura de São Paulo, aprova no Estado, e depois do alvará é que você pode começar a abrir rua e executar, implantar o loteamento. Sim. Então existem famílias que são acompanhadas durante anos. A nossa área mais rápida demorou 1 ano e meio para ser aprovada, mas a mais demorada demorou 10 anos. Para se aprovar o parcelamento. Então, você durante 10 anos faz um trabalho de acompanhamento com as pessoas e em situação muito difícil, porque a gente que paga aluguel, que com muito sacrifício comprou o terreno e que depois tem que esperar 10 anos para poder pegar o seu terreno e começar a construir. Então, é realmente um trabalho muito difícil, de muita paciência, um processo educativo muito complicado, mas que tem um resultado final muito interessante. Eu vi na sua página pessoal a 23ª área. Isso é um trabalho de perseverança, ou seja, verdade, é uma experiência que se repete, que vem... Na verdade, nós estamos na 28ª. Já está na 28ª? Há 1 mês e meio atrás foi comprado a 28ª área. Não, as fotos são já em construção da 23ª. 23ª. Exatamente. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Aliás, principalmente desafiador, porque na cidade de São Paulo, já densamente povoada, o estoque de terreno tem diminuído e muitas vezes tem se prestado a especulação imobiliária, principalmente nas áreas centrais, não é, deputado? Essa é a parte mais complicada. O que nós começamos a fazer já, inclusive a 23ª área é um exemplo disso, nós temos já 2 experiências de parceria com a CDHU. Sim. Nós nos organizamos junto com esse grupo de pessoas, compramos a área, aprovamos os projetos e depois fazemos uma parceria com a CDHU, doando o terreno para a CDHU, que faz a construção. Sim. E as pessoas pagam o financiamento. Sim. Mas isso é um percentual muito pequeno. Das 20.000 unidades que nós temos hoje, só 1.000 foram feitas através desse processo. Deputado, 20.000 é uma cidade. É uma cidade, é um grupo... 20.000 é uma cidade. É um grupo, são 20.000 famílias, é um grupo realmente grande. Dessas, 12.000 já moram na sua própria casa. Sim. E o restante ou estão esperando o processo de aprovação para poder começar a construir, ou estão se organizando, juntando recurso para poder fazer a construção. Excetuando o modelo de parceria com a CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, que é um órgão vinculado à Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo. A outra experiência é a autoconstrução, as pessoas levantam suas próprias casas? É a autoconstrução. Nós temos todo um trabalho de acompanhamento, de ajuda para as pessoas, com assessoria técnica de arquiteto, engenheiro, mestres de obra, mas cada um faz a sua casa. E nós temos hoje, inclusive dentro do bairro, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, a Escola da Construção Civil. Escola da Construção Civil? Sim, que ensina as pessoas a serem pedreiro, azulejista, encanador. Então, nós fazemos um trabalho de formação para as pessoas, para que elas possam também aprender a construir sua própria casa. Isso quer dizer que depois de ter uma habitação própria, ele ainda sai com uma profissão e consegue trabalhar, gerar renda e trabalho a partir da expertise, da experiência que ele teve na construção da sua própria casa. É essa a ideia do trabalho, do processo. Porque a nossa preocupação qual é? A nossa preocupação é construir casas para construir pessoas. A gente vive hoje num mundo onde, infelizmente, os valores estão sendo perdidos, né? O valor de família, os valores éticos, morais, religiosos estão sendo perdidos. E se nós não resgatarmos esses valores, nós vamos entrar num colapso humano. Porque o que você percebe cada vez mais é que cada um está preocupado com a sua própria vida, com o seu próprio umbigo e que o mundo se lasque. E eu costumo dizer que a construção da felicidade é uma construção coletiva. Você não constrói sua própria felicidade se você não ajuda a construir a felicidade do outro.
Então, nós precisamos resgatar valores, precisamos resgatar essas relações humanas, principalmente nos grandes centros como São Paulo, resgatar as relações onde um se importa com o outro, onde um procura ajudar a construir a vida do outro. Se nós não fizermos isso, a gente não muda verdadeiramente a realidade, a sociedade. E a casa própria pode ser o começo dessa felicidade que o senhor disse, deputado? Eu acho que ela é fundamental para isso, porque qual é o grande problema, e isso é até uma questão estatística. Quando a pessoa mora de aluguel, ela não tem raiz, ela não constrói comunidade. A partir do momento que ela tem sua própria casa, ela sabe que ali ela vai construir a vida e a vida dos filhos. Ela se relaciona com quem mora no entorno, constrói relações verdadeiras de amizade, de comunidade, e a partir daí começa a mudar a própria vida. É impressionante você se dar conta disso, porque as pessoas muitas vezes quando moram de aluguel, mudam muito, elas acabam por não criar relações, até muitas vezes tendo uma conduta um pouco complicada. Individualista, fechada, e até começa a se permitir fazer coisas moralmente não muito aceitas. A partir do momento que você consolida a sua vida numa determinada comunidade, determinado bairro, também a sua postura tem que ser uma postura mais adequada e correta, porque você sabe que ali você vai viver o resto da tua vida. Está construída ali uma identidade, exatamente, inclusive uma vigilância recíproca, as pessoas se reconhecem. Sem dúvida. Você vai precisar construir relações verdadeiras de amizade e ali você não pode cometer alguns tipos de erro, porque você não vai mudar mais, você não vai sair dali. Talvez não se escolha a família, se nasça numa família, mas vizinho é possível se escolher. Sim, claro. Essa aqui é a diferença, inclusive. É evidente. E é impressionante, porque isso são dados da própria Polícia Militar, não são nossas. Sim. O índice de criminalidade, de violência, também nos bairros que a gente construiu, são muito menores do que no resto da cidade. Porque as pessoas se conhecem, se tornaram amigas, ajudaram a construir não só a casa uma da outra, mas o bairro como um todo. Nós temos a plena convicção de que nós não vamos resolver o problema habitacional, mas Sim. o que a gente quer é contribuir com o nosso trabalho, com a nossa parte. Você ajudar 20 mil famílias a ter sua casa não é pouca coisa para quem, na verdade, não tem o poder de prefeito, de governador. E eu também tenho muita clareza de que o Estado é incapaz de resolver esse problema, ele não consegue atender a toda a demanda que existe. Eu acredito muito no princípio da subsidiariedade. Eu acho que cada vez mais a sociedade civil tem que se organizar para enfrentar seus próprios problemas e tentar resolver esses problemas. E o Estado, a Prefeitura, tem que entrar subsidiando esses processos. Sim. Então, o que eu acho que é importante mudar um pouco essa cultura de ver o Estado, a Prefeitura, o poder público como aquele que faz. É claro que eles têm o seu papel, a sua responsabilidade, mas cada um de nós, cada cidadão também tem a sua. Precisa participar e ajudar a resolver, enfrentar os grandes problemas que a cidade tem. Mas existe diálogo entre os entes? Porque para o cidadão que não tem casa é indiferente de onde ela venha, seja de um programa municipal, seja de um programa estadual CDHU, seja de um programa federal Minha Casa Minha Vida. E de alguma maneira até os cadastros não estariam superestimados, porque as pessoas se inscrevem e ficam aguardando a sua casa chegar, muitas vezes até por anos, décadas, deputado. Eu acho que sim, eu acho que é um pouco complicado, mas o problema que eu vejo maior é um problema de cultura. Sim. O Estado, o poder público não tem essa cultura da parceria. O poder público tem a cultura daquele que faz, daquele que... e se usa muito politicamente essa ideia, eu faço tantas unidades, eu construo... nós tentamos já há muitos anos construir programas de Estado que possam aproveitar esse tipo de experiência que nós fazemos. E nós nunca conseguimos fazer isso. Porque muitas vezes as pessoas, quem está no poder diz o seguinte, não, o que vocês fazem é algo que não é replicável, porque depende muito da característica do trabalho que vocês fazem, de vocês enquanto pessoas tal. E eu não acredito nisso.
Eu acredito que é possível replicar Boas esse processo. práticas podem ser multiplicadas. Mas é claro. São 645 claro. municípios no estado de São Paulo e muitas com problemas habitacionais. Sem dúvida nenhuma. Para você ter uma ideia, quando o Covas era governador, nós chegamos a criar um programa de lote social urbanizado através de um decreto que ele fez, conversando Estado, Prefeitura, Sim. Ministério Público participou dessa discussão e a coisa caminhava muito bem. Aí, infelizmente, ele teve o problema da doença e Sim. depois de pouco tempo acabou morrendo e esse programa acabou não avançando. Não se tornou um programa de Estado. Não se tornou. Porque qual é o grande problema? E eu vejo que o Covas era uma pessoa além do seu tempo. Visionário. Ele acreditava na organização popular, ele acreditava na organização social. E ele, dentro das várias secretarias de Estado, ele foi criando programas, como, por exemplo, nas escolas, repassando recurso para as APAES, para fazer as reformas nas escolas. Ah, mas tem problema, é verdade, teve problema. Mas se você não coloca em prática esse tipo de coisa, você não educa a sociedade a se tornar protagonista da sua própria história. Sim. Então, o Covas tinha essa característica de observar o problema e superá-lo. Exatamente. Eu me lembro, inclusive, a questão das frentes de trabalho. Sim. A economia deprimida, tanta gente desempregada e ele conclamando essa parcela da população, as escolas se inscreverem e trabalharem para o Estado. Fazer isso, mutirões de guia, sarjeta, pavimentação Sim. das ruas. Então, é uma forma de... Porque o problema aí não é só um problema do ponto de vista da execução da obra. É um problema de fazer com que as pessoas se tornem protagonistas da sua própria história. Sim. E quando a comunidade, de uma forma organizada, participa da solução do problema, ela, além de resolver o seu problema, se torna protagonista. E isso é fundamental. Sim. É assim que você constrói pessoas. Se torna cidadão porque ele também ajuda a construir a sua própria cidade. Exatamente. É isso que nós acreditamos, é isso que nós procuramos fazer através do trabalho que nós desenvolvemos do ponto de vista social. Nós começamos o nosso trabalho junto com todos os movimentos de luta por moradia da cidade na década de 80 e que foi grandemente impulsionado pela campanha da Fraternidade de 86, que tinha como lema Terra de Deus, Terra de Irmãos. Sim. Foi um movimento onde deu um boom desses movimentos na cidade, na região metropolitana. Eles cresceram muitos e começaram a discutir propostas alternativas para resolver o problema da moradia. E nós acabamos nos afastando dessa organização maior quando se instaurou como política desses movimentos as ocupações de terra, as ocupações de prédio público. E não é por uma questão moralista, ser contra, a favor ou ideológica, porque nós fomos percebendo que essas ocupações não construíam soluções verdadeiramente positivas para as pessoas. Era a radicalização, por exemplo. Foi uma radicalização. Houve muitos casos, como, por exemplo, do Santo Dias, que acabou sendo morto num confronto com a Guarda Civil Metropolitana, no governo do Jânio Quadros ainda. E eu assisti muitos casos onde as famílias abandonavam as suas casas de aluguel, iam para as ocupações e para se manter na ocupação, acabava abandonando o emprego, abandonando a casa, depois vinha a reintegração de posse, elas eram despejadas e acabavam sem nada, sem emprego, muitas vezes sem família, porque desagregava a família, sem a casa do aluguel e sem um lugar para ir. Então nós acompanhamos muito de perto essa história e eu não acredito nesse tipo de solução. Eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que ser olhadas como pessoas. Elas não podem ser vistas como uma forma de fazer uma disputa política ou a defesa de uma ideia, de uma ideologia que eu tenho. Se eu não coloco a pessoa no centro da minha ação, é muito comum eu me equivocar e tomar atitudes que acabam levando as pessoas para uma situação muito pior do que elas se encontram. Mas no caso do poder público não sinaliza da parte dessa parcela da população, digamos, a questão da moradia como central e urgente, daí a visibilidade que ganham esses movimentos. Eu me lembro na Copa do Mundo, quando houve ocupação de terra muito próxima. Aquilo era para ganhar a mídia não só localmente, mas planetária. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que cada um vai pensando formas de fazer pressão
e formas de resolver o seu problema. O que eu te falo é da experiência que eu vivenciei. Infelizmente, essas ocupações não resolvem o problema das pessoas. Elas chamam a atenção, e eu acho que dessa forma acabam forçando o Estado a dar resposta, a procurar dar resposta para o problema, mas infelizmente para as pessoas que participam dessas coisas, geralmente o problema não é resolvido. Elas acabam ajudando a chamar a atenção para o problema, elas acabam ajudando a forçar o Estado, a Prefeitura a tomar atitudes, a fazer coisas, mas elas pessoalmente acabam não sendo atendidas no seu grande desejo, no seu grande anseio. Eu procuro sempre o caminho do diálogo, da conversa. Acho que as pressões são necessárias, são fundamentais, porque é um pouco comum no poder público ele se acomodar. Então, se você não faz pressão, muitas vezes ele não anda, ele não caminha, mas eu procuro esgotar ao máximo a tentativa de diálogo e de conversa antes de tomar uma atitude nessa direção. Queria falar da linha 6 laranja também. Deputado, há planos, inclusive, ela está saindo do papel, vamos dizer assim, de já pensar num prolongamento, numa extensão da linha que vai começar na Brasilândia e terminar 15 quilômetros depois na estação São Joaquim da linha 1 azul do metrô? Sim, existe. Nós já estamos discutindo, aliás, já acho que uns 4 anos que eu discuto isso com o metrô, com a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Existe um projeto e um estudo já em andamento para que depois da Brasilândia a linha seja estendida até a rodovia Bandeirantes. E qual é a ideia? A ideia é fazer ali um grande bolsão de estacionamento para o pessoal que vem do interior e não queira entrar de carro na cidade e possa deixar o carro ali e tomar no metrô e aí se integrar toda a malha ferroviária da Grande São Paulo. Para quem não vivencia os problemas de trânsito, que é a chegada a São Paulo pela SP-348, a rodovia dos Bandeirantes, deputado, fala um pouquinho como é de manhã ter que colocar o carro na estrada e chegar às marginais. Lembrando que, por conta da concessão, uma obrigação da concessionária foi aumentar o número de faixas de rolamento. Já estamos ali até o Rodoanel com 5 faixas de rolamento, depois estrangula para 2 na saída da Marginal Pinheiros, mais 2 na saída da Marginal Tietê e um rabo de fila, vamos dizer assim, muitos carros, um engarrafamento que segue ali até o Pico do Jaraguá diariamente. Esse é um problema sério, né? Eu moro em Pirituba, então eu uso mais a Anhanguera do que a Bandeirantes, mas muitas vezes também usei a Bandeirantes para vir de manhã para o centro da cidade, para a Assembleia, enfim. E é sempre um problema muito sério. Você pega aí pelo menos 5, 6 quilômetros de trânsito parado, não anda e para muito lentamente. Quem passa por essas 2 rodovias sabe disso. E eu acho que não tem alternativa a não ser você investir realmente no transporte coletivo. Ajuda o ar de São Paulo, melhora o fluxo de trânsito, tudo, né? Eu, particularmente, acho que essa política de incentivo à venda de veículos de automóveis é absurda. Esse ano já foram vendidos no Brasil mais de 3 milhões e 100 mil, deputado. Ou seja, a gente continua entulhando as cidades aí e de nós não carros. conseguimos. Ninguém circula mais na cidade. E não se consegue construir tanta rua, rodovia, porque o problema é que estrangula, é o que você disse. A hora que chega na marginal, estrangula. E essa é a realidade da cidade de uma forma toda, da região metropolitana de uma forma toda. Ou a gente muda um pouco a cultura do transporte individual e passa a cada vez mais investir no transporte coletivo, em transportes alternativos, ou nós vamos entrar num colapso muito em breve. E no mundo a modernidade significa transporte sobre trilhos, transporte de alta capacidade, uma rede metroviária capaz de demandar ali o transporte de centenas de milhares, milhões de pessoas todos os dias, deputado. Sem dúvida, e numa cidade como São Paulo isso é muito difícil, até porque do ponto de vista internacional, nós sabemos que as grandes obras ferroviárias são feitas geralmente pelo governo federal. Sim. Aqui em São Paulo nós temos uma realidade muito diferente, então o Estado não tem capacidade para fazer todas as obras que são necessárias. E infelizmente aqui em São Paulo o governo federal participa muito pouco disso, né? Então precisa
mudar um pouco essa realidade, um pouco essa mentalidade e a forma de participação dos governos para que a gente possa ter um transporte sobre trilhos mais efetivo na região metropolitana de São Paulo. O meu trabalho, o central do trabalho aqui como parlamentar é esse trabalho social, com habitação, educação aqui na região metropolitana de São Paulo. E além disso eu trabalho com alguns municípios do interior, onde eu tenho uma relação muito pessoal com os prefeitos onde nós começamos inclusive a desenvolver um pouco do trabalho. Dou um exemplo. Na cidade de Monte Alto nós estamos fazendo a primeira experiência habitacional como fazemos aqui em São Paulo. Um grupo de pessoas, através de um amigo que é vereador lá em Monte Alto, já se organizou e comprou a primeira área de terras para replicar essa experiência que a gente faz aqui na cidade de São Paulo. Se bem sucedida, dá para levar para os demais 640 Dá para levar, sem dúvida nenhuma, municípios. porque a habitação é um problema em todos os municípios. Em todos os municípios. Às vezes dá a impressão de que é um problema dos grandes centros, das grandes regiões metropolitanas. Não é verdade. A grande maioria dos municípios do estado tem problema habitacional e essa é uma experiência que eu acredito que pode ajudar a resolver. Aliás, por conta do êxodo rural, deputado, a gente vê em São Paulo, ao longo das estradas, um mar de cana, ou seja, muita gente que estava no campo tem migrado para os distritos, para os bairros, para as cidades, por conta dessa ocupação, porque a cana tira literalmente todas as benfeitorias, fica só o canavial, né? E as pessoas acabam migrando para a cidade e arrendando suas terras. Sem dúvida nenhuma, é isso que a gente vê acontecer cada vez mais. Então nós começamos essa primeira experiência e em outros municípios onde eu tenho trabalho, que é Guararapes, Novo Horizonte, Itajobi e algumas cidades aqui do Vale do Ribeira. Sim. A gente começou nessa campanha aí junto, uma dobrada com o Samuel Moreira, a gente começou a construir uma relação. Nós estamos já começando a discutir com algumas pessoas que têm interesse em enfrentar esse problema da habitação, essa alternativa. Então eu espero que a gente possa brevemente aí ter essa experiência sendo reproduzida no estado todo. E nós temos hoje na Secretaria de Habitação do Estado, no Casa Paulista, um programa de lote social urbanizado, né, onde o Estado ajuda os municípios que queiram fazer lote social a dotar de infraestrutura, com recurso, repassa recursos para os municípios para fazer isso. Eu acredito muito nisso como programa de governo e eu acho que é uma alternativa interessante para ajudar a enfrentar o problema habitacional no estado de São Paulo. Deputado, muito obrigado por sua entrevista, sucesso neste e no futuro mandato. Muito obrigado, parabéns, viu? Eu que agradeço, Jorge. Um abraço.